A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui com alguns detalhes aqui, tentando adaptar aqui o nosso sistema. Vou precisar que vocês nos ajudem aí, colocando aí pra gente a participação de vocês, se o som está legal, se a imagem está legal, ok? Eu vou estar acompanhando vocês aqui com o celular, mas fique tranquilo que eu não estou em joguinhos. É apenas para acompanhar aqui o desenvolvimento do estudo. É muito bom estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para desenvolvermos o nosso estudo da Palavra do Senhor. Bom, hoje vocês já observaram quem está conosco aqui, Diaconisa Leda, o Diácono Edson está ali com a gente também. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos direcione, que nos oriente, que nos capacite nessa construção desse estudo dessa noite, tá bom? Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, pela tua boa mão sobre nossas vidas, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Ó Deus, nessa noite em que nós nos reunimos em nome do teu Filho Jesus, o nosso desejo é, mais uma vez, estudando a Tua Palavra, poder trazer reflexões, ó Deus, da Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida de nossos queridos irmãos que nos acompanham aqui, Deus, nessa live, nossos queridos irmãos de outras igrejas congregacionais, de outras denominações, e alguns dos amigos evangélicos ou não que sempre nos acompanham e que é uma alegria, é um privilégio, ó Deus, poder também ter a participação deles. Sobre todos nós, pedimos que o Senhor derrame a tua graça, manifeste o teu poder, a tua bondade, o teu querer sobre nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu preciso que vocês... tá ótimo aqui, então se já disseram aqui que tá bom, então louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa Leda, sua primeira participação, pelo menos dando uma boa noite, falando aí com o pessoal aí, essa primeira palavra, é a sua palavra aí que você vai estar aí falando ao nosso povo congregacional que está aí. Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a grandeza do reino, desse Deus que nos alcançou com seu profundo amor. Então é sempre uma oportunidade, uma rica oportunidade, né, de nós compartilharmos a grandeza desse Deus. Eu quero dizer que estamos com muitas saudades, né? Eu quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Wendel, dizer que nós o amamos, sinta-se abraçados pelo nosso amor, viu, meu irmão? E toda a igreja apostólica, essa família linda, a igreja da banqueta, aos nossos irmãos, um grande beijo, um grande abraço no coração de vocês. Eu quero dizer que o meu coração já está aquecido por estar aqui compartilhando, ainda que virtualmente, esse momento tão maravilhoso. As dinâmicas relacionadas às lives que foram transmitidas até hoje, que são os recursos que a gente tem usado, tem algumas características. Não é fácil para ninguém ficar diante só do celular, não é fácil para ninguém tentar interagir com por exemplo, uma igreja vazia, como nós estamos aqui, a igreja está vazia. E, na verdade, o padrão bíblico é o presencial, é vida na vida, é olhar, é tocar. A gente gosta muito de abraçar e beijar, né? Então, por isso que a gente manda beijo, abraço para todo mundo. Mas, para a gente, tem sido um privilégio realmente poder, através da instrumentalidade das redes sociais, proporcionar um acompanhamento aos nossos queridos irmãos. E a gente tem observado que a adaptação para o retorno está acontecendo e já começamos a retornar gradativamente, porque nós começamos a usar o templo da igreja para a realização das lives. Nada contra realizar a live de casa, mas para começar a fomentar aquele desejo, para alimentar a vontade de estar presencialmente, a igreja local nos ajuda nesse
referencial. Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje nas dependências da Igreja Evangélica Congregacional Apostólica para estudarmos a palavra do Senhor. Com nossos irmãos, que embora não presencialmente, mas alguns já estão aí conosco, a diaconisa Mara, o presbítero Hélio, nosso irmão Marcos, nosso irmão presbítero Igor, nossa irmã Lidiane, nossa irmã Alessi Soares está aí com a gente, Deus abençoe a sua vida, e tantos outros irmãos que vão entrando à medida que há o desenvolvimento da live. Hoje, como o meu celular está um pouco mais distante, não dá para ver ali os coraçõezinhos quando sobem, né? Aqui no outro celular demora um pouquinho, mas se a gente não falar o nome de um irmão ou irmã, fique tranquilo, porque depois a gente vai olhar com carinho na live, ver quem participou, porque embora sendo distante no contexto da live, a gente fica muito feliz ao ver o seu nome, ao ver o seu joinha, o seu coraçãozinho que sobe, o seu comentário para a glória de Deus. Nós vamos iniciar uma nova fase de estudos, é uma nova série. A gente tem trabalhado várias séries de estudos bíblicos às quintas-feiras, e a nossa última série foi aquela série dedicados ao relacionamento. Então falamos sobre vários aspectos do relacionamento cristão, e nesse tempo de pandemia e de distanciamento, foi providencial da parte de Deus falarmos sobre relacionamentos. Tivemos aí o bom desenvolvimento, ou pelo menos o resgate dos relacionamentos familiares. Os maridos ficaram mais tempo em casa, as esposas ficaram mais tempo em casa, os pais ficaram mais tempo em casa, os filhos ficaram mais tempo em casa, os irmãos. Então, no ambiente familiar, a gente trabalhou essa questão dos relacionamentos também, isso tem sido muito bom. E também a manutenção dos nossos relacionamentos como corpo de Cristo. Porque embora eu não esteja perto de você, mas nós estamos unidos porque somos um só corpo. Bem, agora nós estamos diante do desafio, Leda. Qual é o desafio? Nós estamos retornando gradativamente aos trabalhos presenciais. Então, o Senhor nos deu um direcionamento para começarmos então uma nova série de estudos, e acredito que vai demorar uns 2, 3 meses ou até mais um pouquinho, dentro da temática dedicados à comunhão. Então nós vamos voltar para a nossa comunhão agora presencial. A nossa comunhão espiritual, ela é inabalável. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar como membros do corpo de Cristo. É verdade. Mas agora nós estamos retornando. E no retorno presencial, eu acredito, Leda, que a gente vai refletir sobre muitos aspectos da chamada comunhão. Sim. E hoje a gente vai entrar... É verdade. Nosso tema do estudo de hoje, dentro da série, é comunhão radical, idealismo ou realismo? Será que é possível viver uma comunhão radical? A palavra radical nem sempre ela é muito bem aceita, porque pessoas radicais, elas tomam algumas atitudes radicais e nem sempre proporcionam uma boa relação, um equilíbrio nas suas decisões. Mas no caso da comunhão, é um princípio radical. Porque antes nós não éramos povo, e agora somos povo de Deus. Glórias! Então, não tem como a gente viver a dinâmica da vida cristã sem a comunhão. E essa radicalidade da comunhão, do princípio, mas será que é só um idealismo? Ou será que é algo possível? Eu quero começar com uma pergunta para você que está aí nos acompanhando. Você anota a pergunta e, se caso desejar, você pode fazer um comentáriozinho aí, tá bom? A partir dessa pergunta inicial, a gente vai estar lendo aqui um texto bíblico, tá bom? A pergunta é: você passou um bom tempo com a sua família, né? Nesse tempo de pandemia, né? Mas agora você vai voltar para uma possível comunhão relacional, presencial, fora do seu contexto familiar. E a pergunta é: fora da sua família, você chega mais perto para compartilhar tanto os seus recursos com as suas necessidades com outra pessoa? Quem, fora do seu contexto familiar,
você se aproxima e é capaz de compartilhar os seus recursos, o seu tempo, a sua vida. Você tem essa comunhão com alguém? Nós passamos, foi o quê? Quase 4 meses? Sim. Cerca de 4 meses, né? Mais ou menos. Acho que foi uns 4 meses. A gente passou sem ter essa possibilidade, porque a gente nem saía muito de casa. Mas agora você vai sair. E em nome de Jesus a gente vai voltar para o nosso convívio da igreja. Mas fora do seu ambiente familiar, existe alguém que você compartilha dos seus recursos, do seu tempo, da sua vida? Pensa nisso aí enquanto nós vamos fazer uma leitura bíblica, para a gente aí então passar a palavra aqui para a diaconisa e desenvolver aí o que a gente vai estar trabalhando aí, ok? A nossa leitura bíblica principal está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. E nós vamos fazer uma leitura até o versículo 15, tá bom, gente? Segunda aos Coríntios, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que me foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. E isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. E não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas que haja igualdade. Neste momento, a mudança que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a sua necessidade que vocês vierem a ter. E assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito, não teve demais, e quem recolheu pouco, não teve falta. Um contexto maravilhoso de uma igreja que tinha o cuidado, e o cuidado é uma das muitas características dessa comunhão radical. Porque eu te amo, eu cuido de você. Porque você me ama, você cuida de mim. Porque nós amamos vocês, nós temos que cuidar de vocês. Mas vocês que nos amam devem cuidar de cada um de nós. Bem, com relação a esse cuidado, que é uma das características da comunhão, de uma comunhão radical. Leda, ao ler esse texto, minha irmã, você poderia nos ajudar aí com algumas dicas
sobre como cuidar uns dos outros nessa passagem bíblica. Será que você pode ajudar a gente aí? A palavra agora com a diaconisa Leda. Texto lindo, né, irmãos? Meu Deus, esse Jesus é lindo demais. O tempo todo nos direcionando em toda a nossa maneira de viver, de pensar e, por que não dizer, de agir. Eu acredito que uma das primeiras lições que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, verdadeiramente é a prática, né? A prática de se doar no momento da necessidade do outro, né? De encontro ao outro. A gente observa aqui que durante a terceira viagem do apóstolo Paulo, a sua terceira viagem missionária, Paulo, ele recolheu uma oferta para os crentes necessitados da igreja de Jerusalém. Havia uma grande necessidade nesse tempo, fome sobre aquela região. Paulo imediatamente, já foi tocado pelo Espírito Santo. E ali ele foi recolher essas ofertas para essa igreja que estava necessitada. E aí, irmãos, que coisa linda. A gente observa que logo no primeiro versículo aqui, ele diz que também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça, né? Essa palavra é muito maravilhosa, que ele traz repetidas vezes aqui nesse texto. E ele diz o seguinte: fazendo-vos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, Tessalônica, a igreja de Filipos, Bereia, eram igrejas pobres, como nós vemos aqui no texto. Mas elas não deram do que estavam sobrando, foram ofertas sacrificiais, entendendo que naquele momento elas precisavam ali dar essa oferta. E esse momento de oferta, irmãos, embora elas fossem pobres, né, elas ofertaram ali. E a quantidade, a gente vê que não é tão importante no reino, mas a motivação do nosso coração, como que a gente fazemos essa oferta, essa doação, esse estender a mão para o outro. Verdadeiramente a gente vê que essa é a grande diferença, a ação do Espírito Santo em nós e através de nós, né? Como sendo sensível à necessidade do outro. E verdadeiramente, claro, que isso vai produzir essa comunhão radical, que é interessante, que eu estava pensando ali, que radical, além dessas atividades, dessa atitude mais ousada, radical, ela também tem o seu conceito, que significa raiz, né? Ela significa origem, raiz. A nossa origem, queridos, ela está no céu. Nós somos movidos por um reino real. As dicas, né, as orientações, o que a gente aprende muito com esse texto é que produz alegria. Essas igrejas eram igrejas pobres, mas da sua pobreza ela superabundou em riqueza. E verdadeiramente, irmãos, quando nós estendemos as mãos para o nosso próximo, uma das características que se produz em nós é a alegria, que está lá no versículo 2 também, né? Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, da sua alegria, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Sabe, irmãos, a pobreza, a necessidade aqui falando, ela não causa somente um prejuízo, vamos dizer assim, físico, né? Mas ela também produz um prejuízo emocional e, por que não dizer, espiritual. E quando a gente estende a mão, irmãos, para o necessitado, a alegria produzida é a alegria da chegada do reino
até nós. Porque, como nós ouvimos aqui no texto, é Cristo, né? A obra que Cristo iniciou, quando Ele deixou toda a sua glória e também se fez pobre, se doando a nós, para que houvesse essa plena comunhão. Que atitude radical, hein? Desse Cristo. Interessante que no texto me parece que a palavra alegria, ela está totalmente associada à generosidade. Então, é muito interessante porque a palavra alegria, ela aparece logo após uma palavra que a gente não gosta. Quem é que gosta de viver uma boa tribulação? Ninguém gosta de ter uma tribulação, um momento difícil, uma necessidade, como no caso aqui, a necessidade financeira dos irmãos vivendo em extrema pobreza, mas outros que também estavam em pobreza, encontraram na generosidade do cuidado radical, da comunhão, porque eles entendiam que faziam parte do mesmo corpo daqueles que estavam lá, surgiu alegria. E daí, Leda, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de algumas pessoas generosas que eu conheço. Eu conheço algumas, não são muitas. Sabe aquela pessoa, a gente costuma, o dito comum aí é mão aberta? Sabe aquela pessoa que tem prazer em ajudar o próximo? E aí, falando aqui no contexto também de irmãos em Cristo, já observou que essas pessoas são felizes? Sim. Tem uma alegria, né? É verdade. Então, eu acredito que a generosidade, ela produz essa alegria do cuidado que nós temos que ter uns pelos outros. E nós estamos saindo de um período, que é esse período de pandemia, que muitos irmãos ainda estão passando por algumas necessidades. Sim. E talvez eu e você, que está aí nos assistindo, talvez a gente tenha a oportunidade de uma comunhão radical, conhecer uma alegria diferente. Sim. A alegria da generosidade. Tem mais alguma dica aí pra gente, Leda? Eu quero só compartilhar uma experiência muito legal, falando aqui, né, comunhão radical, idealismo ou realismo? Eu diria que é real, é prática e é por meio da fé, né? Não vem de uma ação humana, mas do que Cristo conquistou naquela cruz e chegou até nós por meio do Espírito Santo. Quando nós, irmãos, aqui na alegria, né, quando nós estávamos assim iniciando a nossa fé, nós tivemos um momento muito difícil financeiramente falando. As nossas filhas estavam muito pequenas e meu esposo naquele momento ele estava sem trabalhar. E a gente estava passando por um momento muito difícil, irmãos, muito difícil mesmo, financeiramente falando. E naquele dia, meu esposo tinha uma proposta de um trabalho, só que aí um irmão o chamou para ajudá-lo na casa dele. E ele falou assim, eu não vou abrir mão, eu vou ajudar o meu irmão. E ele saiu cedo, ficou o dia inteiro lá ajudando, trabalhando mesmo lá numa situação que ele estava precisando arrumar na casa dele. E ali ele ficou e eu em casa com as crianças, falando com Jesus, Jesus me ajuda aí, né? Que eu sempre conto os detalhes para o Jesus. E aí falando para o Senhor, Senhor, estou precisando, né, dessa situação para as crianças também. A gente está passando por essa necessidade financeira. Mas o Senhor é todo poderoso para suprir a nossa necessidade. Irmãos, aí quando meu esposo chegou, eu falei, como é que foi? Ele falou, sim, trabalhei o dia inteiro, mas foi o dia inteiro de louvor, toda hora a gente parava para orar, uma bênção. Poxa, que bom. E agora é a nossa vez de orar, porque a gente precisa realmente buscar, falar com Jesus, falar com aquele que fala em corações. Sabe, irmãos, quando deu umas 3 horas depois que o meu esposo tinha chegado, desse momento ali com esse irmão, esse mesmo irmão chegou na nossa... Ele tinha um carro que tinha um porta-malas muito grande. O meu esposo em nenhum momento compartilhou com esse irmão da nossa necessidade. Ele simplesmente chamou
para ajudá-lo, porque ele já tinha esse hábito. Ô irmão, você pode me dar uma ajuda aqui? Meu esposo sempre ia ajudá-lo. Mas nesse dia, irmãos, nesse momento de comunhão, da ajuda, da generosidade, como o pastor falou, o Espírito Santo, naquele momento, também falou no coração dele: olha, meu filho está precisando. Irmão, sabe aquele carro que eu falei que tem um porta-malas muito grande? Ele chegou, ele buzinou, chamou o nome do meu esposo e falou... Meu esposo falou: ué, eu esqueci alguma coisa lá na sua casa? Ele: não, eu vim aqui trazer uma coisa para vocês. Irmãos, quando a gente abriu a porta, que ele abriu aquele porta-malas, tinha tantas coisas, irmãos. Nossa, Danone, tudo que vocês possam imaginar do melhor, sabe? Aquele pó de café maravilhoso para aquele cafezinho da tarde. Tudo, irmãos, da marca que nós usávamos. Todos os biscoitos recheados que você possa imaginar, carnes, frangos. E meu esposo não compartilhou da nossa necessidade. Ele foi compartilhar, sabe o que, irmãos? Generosidade. E sabe o que o Espírito Santo fez? Encheu o coração do meu esposo de alegria no momento que ele estava em profunda necessidade. E o Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Isso é reino. Em tempo de pandemia, de isolamento, não se isole. Não se isole. Irmãos, a comunhão produz isso. Ela compartilha a nossa necessidade, ainda que às vezes não esteja na boca, e produz a alegria. Então a gente pode dizer que para você viver o realismo dessa comunhão radical, a gente precisa observar a sensibilidade da necessidade do outro. E aí eu estava lendo aqui, enquanto você estava falando, estava lendo aqui, versículo 4 diz assim: pedindo-nos com insistência a graça da participação dessa assistência aos santos. Aqui a minha versão aparece a palavra assistência aos santos. Ou seja, a gente conhece um pouco da característica do diácono Wellington, sempre desejoso de dar assistência, ajudar. Assim como muitos dos nossos irmãos, que a gente observa que tem essa característica, acaba experimentando uma manifestação diferenciada da comunhão. Uma das questões mais recorrentes de reclamações, e aí a gente começa a refletir sobre isso, é da insensibilidade com a pessoa que está ao seu lado, ou que faz parte da igreja local, ou que está na sua rua, que mesmo não sendo cristão, mas está ao alcance do seu cuidado. E Jesus, ele disse isso, que nós seríamos conhecidos no mundo como cristãos se nós amássemos uns aos outros. Então realmente a gente vê essa questão muito marcante na vida de quem participa desse tipo de comunhão, tem esse tipo de experiência. Você pode dizer mais alguma coisa aí pra gente aí, Leda? Alguma coisa que você construiu aí? Aproveitando a sua fala, né? Que doar é uma resposta natural de amor. E a doação produz comunhão, aproxima, né? É o que Paulo disse ali. Paulo não ordenou aos coríntios que eles doassem, mas os encorajou para que provasse que o amor por eles era real, que é a questão do realismo, né? Será que a gente poderia, então, já que a gente para aqui também já agradecendo também a participação de outros irmãos que estão aqui, como a nosso irmão Cidinho está aí com a gente, nossa irmã Arelice, nosso irmão Abimael, nossa irmã Fátima, nossa irmã Lenice, o Paulo Júnior, nossa Dona Sônia está sempre com a gente aí também, irmã Arelice e outros que chegaram. Ajude a gente a pensar,
Qual é o nível de realismo que a gente deseja viver ao retornar para a possibilidade da nossa comunhão presencial? O que eu ouvi, eu acredito que você tenha escutado muito isso também, Leda, quando voltar, quando o culto voltar, quando voltarmos a comunhão com a igreja, porque eu vou dar muito abraço, eu vou dar muito beijo, eu ouvi muito isso. Mas nós temos um desafio, queridos, o desafio de viver uma realidade radical de comunhão. O que mais as pessoas têm comentado, têm conversado, é que há uma expectativa de nós não sermos os mesmos de antes da pandemia. Levando em consideração a reflexão de tudo que aconteceu nesse tempo. Por exemplo, da necessidade de estarmos mais juntos com os nossos familiares, coisa que não fazíamos, mas a pandemia nos direcionou a isso. Refletimos, por exemplo, no valor de um culto, onde a gente pudesse estar com os irmãos, e a pandemia não estava permitindo que nós vivêssemos isso. Então isso trouxe uma valorização do tempo que nós podemos passar cultuando ao Senhor. Então são tantos aspectos, tantos aspectos, e a gente fica pensando qual é o nível de realismo que a gente vai conseguir viver nesse desafio de retornarmos para uma comunhão radical. Se você quiser compartilhar, inclusive, deixa eu falar aqui, Leda, rapidinho, nós temos aqui alguns comentários, a gente gosta de estar interagindo sempre. Nosso irmão Abimael está aí com a gente aí, Deus abençoe a sua vida. Realmente, se não fosse essa graça de Deus na nossa vida, fica difícil fazer a bondade, a caridade, desenvolver o amor ao próximo, até mesmo aos irmãos da nossa comunidade cristã. Realmente a graça de Deus, ela é fabulosa, que foi o primeiro destaque que a diaconisa fez aqui do texto. Nossa irmã Arenice, que sempre traz aí o seu comentário, a sua participação. Sim, o Senhor nos conduz a isso aí, e Ele nos dá as ferramentas necessárias de acordo com o que vai surgindo as necessidades. Existem tantas maneiras de ajudar: o amor, o trabalho, aconselhamento, aspecto financeiro, e assim segue muitas formas de ajuda. Então, os irmãos estão aí, estão participando aí. Palavra linda. Ajudando. Exatamente. Muito bem, nós temos aqui ampliar os projetos sociais. Pois a fé sem ação, a fé sem obra é morta. É uma pergunta que foi feita pelo nosso irmão Paulo Júnior. Não é verdade? Sim. Sim. É verdade. A gente precisa praticar um pouquinho mais, colocar em prática o nosso amor. Às vezes, irmãos, a proposta da igreja não é se tornar uma ONG. Ok? Nosso foco principal é anunciar o Cristo ressurreto. Mas ao anunciar o Cristo ressurreto em testemunho a todas as nações, Cristo nos ensinou que se nós olharmos para a necessidade do nosso irmão e cuidarmos do nosso irmão, é a Cristo que estamos fazendo isso. Sim. Não é? Então isso é muito importante. Isso é essencial para a nossa compreensão. Será que a gente consegue colocar mais em prática isso, Pedro? E eu acredito que essa é a nossa essência, né? Essa é a essência. A comunhão deve ser realizada por dedicação a Cristo, por amor aos irmãos, a alegria de ser útil e, acima de tudo, com um propósito divino. Senão seremos ONG, né? Você pode observar, queridos, que se houver uma tempestade, enchentes, logo a sociedade se mobiliza, né? Grandes doações, o estender a mão, ótimo. Mas bastou vir o sol, secar tudo, descer a água, que a mesma mão que se estendeu para ajudar é a mesma mão disposta a matar.
a matar o outro, a se levantar contra o outro. Essa doação que a gente aprende aqui com o Senhor é algo divino. Quando o Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Salvador, todas as passagens que ele estava por aqui, caminhando com seus discípulos, quando ele fez ali multiplicar o pão, o peixe, sempre foi uma ação didática, uma ação de ensino para nós, uma revelação que vinha do coração de Deus para a igreja. Se não seria ONG, se não seria uma doação humana simplesmente, mas nós estamos falando aqui de algo sobre o natural. É quando nós estendemos a mão, queridos, na verdade, o que o Senhor quer tocar é a alma. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está preocupado com a alma do ser humano. E quando a gente estende a mão para a necessidade da alma, a necessidade física, a alma se aquece. Quando é uma ação do Espírito de Deus. Quando é uma ação do Espírito de Deus, quando nós, todas as vezes que estendemos as mãos para aquele que carece, porque muitas vezes ele está precisando não só de uma doação física, mas de uma doação emocional, por que não dizer emocional? Estamos retornando, glórias, parece que eu ouvi um glória aí na igreja. Mas como será, né, pastor? É exatamente o que o pastor João está falando. Esse distanciamento não vai, queridos, não deve nos distanciar. Jamais, sabe por quê? Porque nós somos esse corpo, nós estamos ligados, sabe? Esse distanciamento não nos distancia, porque os nossos joelhos estão ligados num só propósito, né? Que é a igreja estabelecendo, anunciando o reino de Deus sobre a terra. E essa comunhão, que é real mesmo, ela se dá até mesmo, queridos, como a nossa irmã Arenice falou, de diversas formas. E uma das formas é a oração. E quando você ora por alguém, queridos, na sua necessidade, quando você vê aquele irmão, aquela pessoa, ainda que seja muito tempo depois, o Espírito testifica a alegria desse momento de comunhão. Então, como é importante nós termos Cristo como motivador de qualquer doação, seja ela de um estender a mão, de um abraço, seja um apoio emocional ou espiritual. E aqui eu encontro aqui, Leda, enquanto você estava falando aí novamente, né? A gente vai refletindo e existe o versículo 5, ele apresenta aqui uma questão chave, eu posso dizer assim. Um aspecto que é fundamental para a gente poder viver esse desafio. Não é fácil, nenhum desafio cristão é fácil, porém no versículo 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas, olha só o que diz, pela vontade de Deus, deram a si mesmos. Então nós encontramos aqui essa soberana vontade de Deus motivadora. Sim. Para o cuidado, para a entrega, para a manifestação do amor, para a comunhão. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, rapidinho, sobre comunhão, dentro dessa perspectiva aqui, dessas duas palavras que nós usamos aqui. Vontade de Deus e entregar a si mesmo. Quando a gente fala de comunhão, há uma tendência de nós imaginarmos, compreendermos que eu, como uma pessoa completa, no corpo de Cristo, eu tenho a minha identidade. Isso é uma realidade. Agora, a minha maior manifestação de comunhão é quando eu me dou para que eu seja um com o meu irmão. Amém. Então, não há, biblicamente, como manter a proposta, se ter uma comunhão radical,
se eu não me doar, se eu não doar a si mesmo. E isso não é fácil. Por quê? Porque você vai ter que ir contra o que o mundo ensina, que é você em primeiro e depois o próximo. E aí Jesus vai nos ensinar que é primeiro o próximo para depois você. Você deve considerar o próximo acima de você. Então, a gente vai entrar em conflito com o que o mundo ensina. Mas aqueles que descobrem que no reino a melhor coisa é dar do que receber, vão viver uma dimensão totalmente diferente de uma alegria, como já foi dito aqui, de uma manifestação de amor que é sobrenatural. A gente aprende a amar as pessoas, a gente ama pessoas, se apaixona pelas pessoas, mas o mundo, ele vai apresentar pra gente que a gente vai amar o outro se o outro corresponder à nossa expectativa. Aí a gente, interage com ele. No reino, você se doa totalmente. É aí que você encontra o verdadeiro princípio da comunhão. Pela vontade de Deus, doar a si mesmo. Bem, voltando às nossas dinâmicas de comunhão presencial, a gente tem os desafios. Sim. Mas aí, Leda, a gente tem uma dinâmica muito, assim, para mim é muito maravilhosa, que são os grupos caseiros. Temos nossos pequenos grupos de estudo nos lares também. Agora, como que a gente, de repente, poderia melhor vivenciar a comunhão radical? Como que a gente poderia, alguma ideia? Como que a gente poderia melhorar isso aí? Eu acredito, que sempre com a prática, eu fico observando, irmãos, entre o desejo e a ação, exatamente, há um grande espaço, irmãos. Se nós perguntarmos nessa noite, você tem o desejo dessa comunhão radical? Talvez você levantaria as mãos e falaria, irmã Leda, estou aqui, claro que eu quero. Opa, então vamos levantar. Tem muita coisa para se fazer. Sabe, irmãos, aí já é uma outra realidade por conta da realidade do nosso dia a dia, do quanto nós estamos dispostos a renunciar como Jesus fez. Ele deixou toda a sua glória e veio ao nosso encontro. E por que não dizer, para restaurar essa comunhão plena e eterna? Foi o preço. E nós, E nós? A gente aprende ali na igreja de Corinto, quando a gente pensa na igreja de Corinto, a gente pensa numa igreja muito problemática, parece que tem esse rótulo. E Paulo, ele fala o seguinte, vamos deixar os problemas e vamos nos unir? A gente tem uma causa muito mais nobre para se lutar, uma causa muito mais importante para se unir. E a união, acho que quando a gente se une em prol do outro, a igreja começa a anunciar o reino. Eu acredito que esse é um aspecto do reino, Eu ainda me lembro, numa manhã um desses retiros espirituais aí, maravilhosos, que a gente guarda na nossa memória com muito carinho. O meu esposo sempre pela manhã, quem vai nos retiros, sabe que 6 horas da manhã tem um microfone lá. E se você levantar na ponta de pé para ir ao banheiro, fazer qualquer coisa, ele vai te catar para fazer uma oração. E a gente estava ali já no momento que nós estávamos acordando, um acorda aqui, outro ali, já preparando o café. E o nosso irmão Rodrigo, que é uma bênção para nós, está sempre presente nos nossos retiros. Ele estava ali com a filhinha dele, passeando. O Wellington logo catou o Rodrigo e falou, Rodrigo, faz uma oração aqui pra gente. Eu não esqueço daquele dia, sabe? Porque foi um momento muito maravilhoso, que eu estava da minha barraca, que ainda não tinha levantado, mas eu estava assim ligada no céu,
nas coisas do Senhor. E nessa oração, o irmão Rodrigo, ele falou exatamente isso, irmãos. A essência do reino de Deus que chegou a nós é uma essência de plena comunhão, porque nós aprendemos isso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. E essa comunhão vai nos guiar como igreja até aquele que é o necessitado. Essa necessidade, ela vai gerar esse anúncio do reino de Deus. Paulo, ele começou a fazer recolher uma oferta para a igreja, para os necessitados, crentes que estavam necessitados em Jerusalém. Só que ele foi além ali, ele foi até aquela igreja. Ele começou a promover a comunhão daqueles irmãos, a resolver problemas através da comunhão. E é maravilhoso porque ele aprendeu isso com Cristo. Nós aprendemos isso com Cristo, quando Ele deixa toda a sua glória e vem até nós, né? Para realmente trazer de volta esses valores, né? Que às vezes se perde no nosso dia a dia e nos problemas que surgem. Somos pessoas, somos igreja. Temos muitos problemas, sim. Mas nós temos a essência do reino de Deus em nós. E a comunhão, por que não dizer que é a principal delas? E eu acredito que um dos pontos chaves que a diaconisa Leda colocou, eu estava pensando aqui, como que a gente deixa de viver uma comunhão apenas idealizada para uma comunhão real? Então, ela disse aqui que é a prática. Então, vamos lá. Como que você aprende a amar? Amando. Né? Como que você aprende a ajudar? Ajudando. Como que você aprende a orar? É orando. Então, é a prática, ela vai nos movendo e através da prática, o Senhor vai nos aperfeiçoando para não vivermos apenas uma questão de um ideal que pode se tornar uma utopia, Sim. Que é um ideal que nunca será alcançado, é só colocado ali como um referencial, mas você nunca vai viver aquilo ali. Não. É interessante que muita gente, Leda, fala da igreja primitiva, quando a gente lê ali Atos 2, 42 ao 47, Sim. Atos 4, 36, 5, 30, textos que falam de uma igreja, e eu já ouvi isso. Ah, pastor, isso aqui foi deixado aqui na Bíblia só para ser uma igreja ideal, algo que as igrejas na história vão olhar para o texto e vão falar assim, eu quero ser assim, mas só para servir como referencial. E aí esquece que isso foi real. Era real a vivência deles de, tendo as suas propriedades, vender e trazer aos pés dos apóstolos e viver esse cuidado. E eles perseveravam unânimes todos os dias em casa. Eles partiam um pão com singeleza, com alegria de coração, tomavam suas refeições. Essa dinâmica era real. E eu fico pensando, o que fez com que eles vivessem essa dinâmica real? Algo muito simples. Algo muito simples. Onde que vai ser hoje a janta? É na casa do diácono Hélio, do diácono Pedro? Como eles viviam essa proximidade, eles tinham alegria, liberalidade de poder receber e serem recebidos. Sim. Eles estavam próximos, eles viam as necessidades uns dos outros. E a gente tem esse desafio, porque eu tenho conversado com algumas pessoas. Claro que você que está aí, e nós que estamos aqui, né? A gente refletiu um pouco sobre o que a pandemia fez com a gente. Mas se tem uma coisa que eu tenho refletido, Leda, é que a pandemia, ela potencializa o que há no coração das pessoas. Eu observei isso. Vou dar um exemplo bem simples. Gente apaixonada pela igreja durante a pandemia desenvolveu mais paixão ainda. Agora, pessoas descompromissadas
se tornaram mais distantes ainda. Pessoas que amavam ler a palavra de Deus, viver em oração, pregar, por mais que o distanciamento social não permitia essa dinâmica presencial, mas essas pessoas foram motivadas por Deus para viver melhor essa paixão de seus corações. Sim. Agora a gente está voltando. E eu acredito que a gente vai se surpreender com pessoas que foram trabalhadas por Deus durante esse tempo e vão voltar mais apaixonadas ainda pelo Senhor e pela igreja. Amém. Amém, amém. Mas a gente talvez se decepcione com outras que estão se distanciando cada vez mais. O nosso papel, o nosso trabalho, o nosso desafio é vivermos a comunhão e também chamarmos outros a viver essa comunhão. Então fica aí a dica, né, principal aí de como vivenciar melhor essa comunhão radical, real, é praticar. E aí teve um dos nossos irmãos aqui, ele colocou assim, nosso irmão Paulo Júnior, ele falou assim: temos muitas ideias, muitas vezes direcionadas por Deus, porém, nos primeiros empecilhos desanimamos. É verdade. O crescimento fica adiado, mas nós precisamos perseverar, pois se não fizermos isso, olha o que ele fala, outros farão. Então, na verdade, eu também entendo, queridos, que Deus está nos dando uma oportunidade, a todos nós. Oportunidade. Uma oportunidade de viver algo diferente. E é um privilégio. E é um privilégio, é isso aí. Então, se a gente pode ser até um tom de brincadeira, mas é algo sério. Se você sobreviveu à pandemia e tudo que ela proporcionou de tristeza, de angústia, de desespero, de depressão, se nós sobrevivemos, nós temos a oportunidade de vivermos algo especial no Senhor. É isso que Deus espera fazer com você que está nos acompanhando, com você que é membro dessa igreja, você que é membro de outras igrejas congregacionais, de outras denominações, e até mesmo você que está nos acompanhando, que não é evangélico, que não tem aí um vínculo ainda com uma igreja, com uma família de Deus. Deus criou você para isso, para você experimentar uma dimensão de uma relação diferente. Amém. Em Deus e com o seu próximo. Amém. E falando assim, quando nessa volta, né, aqueles que estão apaixonados voltarão mais apaixonados pela igreja, aqueles que não estão tão incendiados, aquecidos, não podem realmente ficar para trás, né? A gente não pode, a gente tem que caminhar sem deixar ninguém para trás, irmãos. Nós devemos caminhar juntos. E eu quero só fazer um destaque, né, no aspecto. Veja comigo. Vamos dizer aí os irmãos do Projeto Samaria. Quando você começa, por exemplo, você tem um alimento aí, ô fulano, você tem aí 1 quilo de alguma coisa, porque a gente está fazendo uma cesta aqui, o que mais chega, os irmãos podem falar aí para mim, através da rede, né, que nós estamos aqui. O que mais chega para nós é assim: olha só, você tem uma cesta aí porque fulano está precisando. Quando a gente começa a praticar algo, irmãos, o próprio Espírito de Deus começa a se mover. Quando você começa a montar uma cesta, você virão as notícias dos necessitados. Quando a gente começa a orar, o que acontece, pastor? Aleluia. Será que você pode fazer uma oração para mim? É verdade. Será que você pode fazer uma oração pela minha família? Queridos, nós precisamos começar. É a prática. Não tem uma fórmula mágica. Jesus nos ensinou que é caminhando. Jesus não ficou dentro das sinagogas, ele foi, caminhou junto, ele colocou o pé no chão e caminhou. Ele caminhou sobre essa terra, ele foi diante dos endemoniados, ele foi até aos enfermos, ele ressuscitou aquele que estava morto, ele foi até, ao necessitado. Então, é a prática.
Como nós falaremos de Jesus se nós não conhecermos a Cristo através da sua palavra e praticarmos isso através do que Ele nos ensinou? Então, quanto mais nós praticarmos, né, sermos corajosos, às vezes falta um pouco de coragem, irmãos, né? Como está aqui por um exemplo, né? O que a gente faz? Jesus, eu vou por fé, tá? O Senhor vai comigo? Jesus, olha, eu vou montar essa cesta aqui, o Senhor me ajuda aí a arrecadar os alimentos? Jesus, eu vou orar por essa perna aqui que está com uma ferida enorme, Senhor. Eu sei de uma coisa, Jesus, se eu orar, o Senhor vai realizar a tua vontade, para cura ou para não cura. Eu sei de uma coisa, tu és todo poderoso para fazer a tua vontade. Então eu só vou fazer o seguinte, Jesus, só vou orar, só vou clamar por essa vida. Jesus, o Senhor pode tirar essa pessoa dessa angústia. Nós podemos levantar as nossas mãos, irmãos, e clamar ao Deus da nossa vida. E quanto mais nós orarmos, e quanto mais nós praticarmos, esse reino que é real, é sobrenatural e é todo poderoso. O reino de Deus será manifestado para esse mundo que está gemendo, que está chorando. Nós precisamos sair, eu digo isso nós como igreja, a igreja precisa avançar no sentido da prática da fé. Porque quando nós pedimos um alimento, quando nós montamos uma cesta, quando levamos uma palavra de esperança ao que está aflito, queridos, os céus começam a se mover no outro e em nós. Isso é maravilhoso. Eu vou, né, a hora passa muito rápido, né, a gente já está chegando aí às 21 horas, concluindo aqui daqui a pouquinho a nossa live, e eu queria aqui fazer as minhas considerações finais, e depois a Leda faz, eu vou pedir inclusive para ela que esteja orando, agradecendo ao Senhor depois pela nossa live. A questão da comunhão, ela é preocupante quando você limita a comunhão a um momento de ajuntamento em um culto. Não há nada de errado em você ter um ajuntamento para celebração. O culto ao Senhor, seja num templo pequeno, templo grande, numa casa, qualquer ajuntamento para a celebração ao Senhor, o culto está correto, não há nada de errado. Mas a gente não pode pensar em classificar em definir uma comunhão radical real apenas, por exemplo, eu vou à igreja, ao culto, eu vou ao domingo. E você não vive o dia a dia dessa dinâmica prática que foi destacada aqui. Esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja, não só hoje, mas na própria história, porque isso se perde. Com facilidade a gente perde. Se eu falo assim, você tem comunhão comigo, meu irmão? Tenho, porque a gente se vê na quarta e no domingo. Essa comunhão, ainda que não esteja errada, mas ela não é a comunhão que Deus espera. Deus espera que a gente, inclusive, trabalhe projetos para nos aproximarmos mais uns dos outros. Que Deus nos ajude nessa dinâmica. Eu tenho expectativas de me aproximar mais ainda de pessoas, de famílias, de irmãos que nós amamos tanto, dentro dessa dinâmica de projetos, de realizações, para que Deus seja engrandecido e glorificado. Diaconisa Leda, por favor, suas considerações finais. Eu uso muito essa expressão, né? Mas suas palavras de conclusão, né? Embora seja um assunto que não dá para concluir em tão pouco tempo. É verdade. Mas as suas palavras, e após eu vou pedir que você já ore, agradecendo ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, e aí concluindo essa live de hoje aqui, esse estudo bíblico. Bem, minha palavra final vem com uma palavra, um texto bíblico que está na primeira carta de João, ali no capítulo 3, versículo 11, que vai nos dizer assim: porque esta é a mensagem
que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor vai produzir comunhão, eu creio, porque é assim que acontece. A comunhão vai produzir doação, porque nós vamos nos importar uns com os outros. Essa eu quero concluir com essa frase com meu esposo. A gente estava conversando logo antes de sair de casa e eu quero concluir com essa frase dele. A comunhão gera o desejo de ajudar, de se doar, de se importar, né? Que nós possamos ser essa igreja, né? Essa igreja que realmente se importa, que avança nesse reino de Deus. Em Efésios fala, né, sobre a armadura do Senhor, sobre as nossas armas espirituais. E nós estamos numa grande guerra, queridos. A nossa arma verdadeiramente mais poderosa é o amor. É o amor. Vamos lutar, queridos. Vamos amar com toda a nossa intensidade. Vamos estender as mãos. É uma tarefa fácil? Não. Eu preciso que você me ajude. E se eu puder te ajudar, nós andaremos aí como mãos dadas, como o pastor falou. Estamos voltando devagarzinho, só na presencial, porque na verdade nós nunca nos afastamos. Sempre tivemos assim unidos como igreja, como corpo, e Cristo, o cabeça, sempre e eternamente. Amém? Agora eu quero que você pergunte ao teu Senhor, por que você se assentou nesses momentos, não sei se foi 1 hora e meia, passa tão rápido como o pastor falou. Por que será? Pergunta o teu Cristo, o teu Jesus, o Espírito Santo, por que você ouviu essa mensagem? Deixa ele falar no teu coração. Por que será que você ouviu essa mensagem nessa noite? Você que está nos ouvindo, você que vai ouvir ainda, você que vai ver esse vídeo, por que, queridos? O Espírito Santo, ele está se movendo sobre a face da terra e ele está falando com você. A comunhão, ela não é ideológica, não existe ideologia no reino, nosso reino é real. E precisa ter fé para crer que esse reino é real. É preciso ter fé para crer que nós servimos um Deus que fala. E se você crê nessa noite, receba essa palavra no teu coração. Creia que o Espírito Santo, ele está falando é com você. É comigo que fez esse chamamento para essa noite. Senhor, nossa palavra é de gratidão. Obrigado. Senhor, nós iniciamos esse momento tão maravilhoso que nos debruçamos a Tua palavra e ouvimos essa palavra, Senhor, que é tão significativa para nós. Gratidão, graça, Senhor. Esse favor imerecido que chegou até nós e que chega todos os dias, Senhor, através do Teu infinito amor, Pai, que nos leva, Senhor, à comunhão contigo e com o outro, Pai. Por isso nós pedimos, como igreja do Senhor, para que nós possamos avançar em comunhão, em amor, Pai, porque são marcas do Teu reino, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos levante com ousadia, Senhor, para que possamos nos doar mais uns aos outros. Senhor, eu não sei quando será esse culto presencial, ó Deus querido, se breve ou se ainda teremos que ficar ainda através das lives, eu não sei. Eu sei de uma coisa, a comunhão ela já é real. Nós oramos aqui, Senhor, porque nós queremos que ela seja mais intensa. Mas ela é real sim, Pai, porque nós somos ligados em um só corpo, em um só espírito, em uma só fé. Usa-nos, Senhor, como igreja do Senhor para anunciar essa comunhão radical, porque ela é real, ela é prática e ela é para nós. Senhor, louvado seja o Teu nome pela vida do Teu filho, pastor Joel. Senhor, nós oramos para que as ricas bênçãos do Senhor a cada dia seja derramado sobre o Teu filho, sustenta-o, não somente a ele, mas toda a sua família, a diaconisa Mara, a sua casa, a sua família.
essa igreja apostólica, Senhor, que é uma igreja desbravadora, sim, é uma igreja guerreira, a tua igreja que está espalhada sobre a terra, a nossa congregação da banqueta, os nossos irmãos, Senhor, aqueles que não se rendem, Senhor, quantos dos nossos irmãos estão dizendo assim, eu já acostumei ficar em casa, eu não vou voltar não. E Senhor, Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito, aqueça os corações desse povo, aqueça o coração da Tua igreja para estarmos juntos, olhando, tocando, abraçando uns aos outros, porque isso agrada o Seu coração, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós louvamos o Teu nome por tão grande amor que chegou até nós. Senhor, muito obrigada por essa noite, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, e pela comunhão plena que o Senhor estabeleceu para nós, através de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Louvado Amém. seja o Teu nome. Glórias ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, que tenham um restante de semana abençoada. Amém. Lembre-se que nós temos a nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, Sim, meu domingo Deus. e à noite. Se o Senhor nosso Deus nos permitir, 18 horas nós estaremos louvando, adorando e bendizendo a esse Deus que nos faz um só corpo em uma comunhão radical, poderosa, maravilhosa e real. Deus abençoe a todos, Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchau, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Deus Cristo. abençoe. Amém.